falar hoje sobre mais alguns aspectos aí da etapa 1, né? Alguns detalhamentos, né? E já aproveitar, né? Que vocês já se reuniram em grupo, já trabalharam, né, alguns elementos, já tiveram algumas definições, já dividiram tarefas, para durante a aula vocês já irem, né, fazendo as suas perguntas, né, as suas dúvidas a respeito daquilo que de repente já surgiu aí para vocês, né, como dúvida, tá? Laís conectando, boa noite. Reforçando, né, cada aula que a gente faz, né, ela é gravada e depois é disponibilizada para vocês ali no Classroom, os slides utilizados e o vídeo também que foi gravado. Então, vocês podem se servir, né, do próprio vídeo para rever algum conceito, alguma coisa que ficou com dúvida, né? Então, dividiu as tarefas no grupo, aí eu peguei um tema que eu vou desenvolver lá dentro do grupo, mas eu não lembro muito bem como é que foi isso na aula. Vai lá e assiste aquele trecho do vídeo da aula de novo, né? Então, o vídeo dá esse suporte importante para vocês, né? Vocês podem voltar no conteúdo e assistir de novo, né? Claro, tem a apostila, tem os slides, né? Tem todo o material à disposição de vocês. Ana Caroline conectando, boa noite. Aproveitando uma situação que aconteceu, né, com relação à nossa chamada, nós fazemos a chamada ao vivo online, né? E aí é importante que vocês todos respondam a chamada, né? Se por acaso chamar um nome, né, e não tiver resposta, acaba correndo o risco aí de ficar com a falta, tá? Então eu abro a chamada, a gente faz online. Eventualmente quem ainda não conseguiu resolver o problema do microfone, né? Depois que eu terminar a chamada em voz ali, né, me manda pelo chat e a gente vê, tá? Mas a ideia é que resolva o mais breve possível, tá? O problema do microfone para a gente poder fazer essa apresentação, né? Você tem que apresentar o projeto para uma banca, né? E vão precisar abrir o áudio, né? Então, quanto antes vocês conseguirem resolver, melhor, né? Quem está com problema no áudio, quem está sem microfone, enfim, né? Yasmin, se vai precisar sair um pouco, tranquilo, Yasmin. Não deixa de voltar, tá? Muito bem. Dados esses pequenos recados, vamos relembrar aí do nosso calendário, né? Falamos desse calendário aí na primeira aula, né? A gente falou do contrato pedagógico, né? A gente falou de diversos elementos, né, importantes aí da nossa disciplina, né? Como vão acontecer as coisas, né? Nota, formação de grupo, prazo de entrega, onde entregar, como faz lá no Classroom. Tudo isso a gente tratou, e mais um pouco, né? No contrato pedagógico foi gravado, está disponível ali no Classroom. Quem não assistiu, por favor, assista, né? Quem pegou pela metade, por favor, assista desde o início. Está disponível lá, tá? Mas, no início de cada aula, pelo menos o calendário, eu sempre reforço, tá? Então, semana 1, né? Tivemos aula na terça, vamos ter aula hoje. Falamos já de muita coisa importante lá na etapa 1, lá na aula da terça-feira. Hoje, a gente finaliza, né? Alguns aspectos aí da etapa 1, algumas dicas, algumas informações, e também é o momento de vocês tirarem dúvidas e fazerem as perguntas de vocês, né? Porque os grupos já se formaram lá na terça, então já tem, né, um tempo aí de trabalho, e vocês podem já trazer algumas dúvidas durante a aula de hoje, né? Vale 2 pontos essa etapa 1, e ela está prevista para entrega até o dia 13/2, às 23h59. Tá? Muito bem. Definimos isso já desde a terça-feira, né? Definimos também a etapa 2. 18/2, 19/2 acontecem as aulas a respeito da etapa 2. Vale 2 pontos na N1. A entrega até 27/2. Lembram que eu falei? Tem feriado de carnaval no dia 16. Então, a gente vai fazer a etapa 2, né? No dia 18/2, quinta-feira. E no dia 19/2, sexta-feira à noite, né? É a única aula que a gente tem na sexta, né? Todas elas são terça e quinta, né? Só vai ter essa no dia 19/2 por causa do feriado do carnaval, tá?
Milena e Sabrina conectando, boa noite. Graziela levantou a mão, pode falar, Graziela. Levantou a mão Sobre sem a ter. etapa um, Sor. Ah, tá. Oi? Sobre a etapa um, eu queria saber do resumo executivo. Ele é entregue na própria etapa um mesmo ou depois de fizer todo o plano da empresa? Não. Lembra que a gente conversou lá na primeira aula? O resumo executivo, ele é um resumo de todo o trabalho e, portanto, vocês precisam fazer as 4 etapas primeiro e depois voltar na etapa um e fazer o resumo executivo, né? Tá? É isso. Então, precisa fazer primeiro do 2 em diante, até o 2.11, na etapa um e depois a etapa 2, 3 e 4, aí depois volta e faz o resumo ali executivo, tá? Como são 4 etapas, né? O recomendável ali é que dá para fazer pelo menos 4 parágrafos, né? Resumindo, né? O passo a passo ali que vocês fizeram na construção do trabalho, tá? Respondi a tua Tá. pergunta? Sim, obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela pergunta. Patrícia, pode falar, Patrícia, levantou a mão também. Só que eu tava vendo na etapa um, tá? Tem que entregar o resumo executivo junto com o restante. Não, não foi isso que a gente acabou de falar. Sim, sim, mas só que no que o senhor postou no Classroom, tá como data de entrega do resumo executivo para sábado, junto com o restante. Não, não foi isso que a gente falou na primeira aula. Eu falei que Não, o item 1 faz sou, parte, eu falei que o item sou, 1 ele faz parte da etapa 1, ele está ali, mas vocês não fariam nesse primeiro momento. Vocês vão fazer a entrega ali do 2 até o 2.11. Ele faz parte da etapa 1, só que vai ser feito lá no final. Depois no final vocês vão voltar na etapa 1 para terminar ele, tá? sim, só que o problema é que, né, para data de entrega ele tá para sábado. Então vamos repetir novamente. Vocês vão entregar a etapa 1 do item 2 até o item 2.11. É isso. Ficou claro? Tá, essa parte de fazer por último, tudo bem. Só que no Classroom, o que eu quero dizer, senhor, é que na etapa um que o senhor colocou no Classroom, tá Sim. como entrega sábado. Isso que Isso, dia muita 13 do gente 2. tá se confundindo, entendeu? Isso. A etapa 1 vocês vão entregar dia 13 do 2, é isso? Sim, só que daí eu sei que. Tá. Não, não, tranquilo. Tá? Vou entregar a etapa 1 no dia 13 do 2. A etapa 1 é do item 2 ao 2.11. O 1 está ali, mas não é agora. Tá? Vocês devem ter percebido, quem abriu, né? O arquivo que está ali na etapa 1, ele está completo, tem tudo ali, né? Tem todos os itens do trabalho estão ali, né? Está lá do 1 até o 10, né? De todas as etapas está naquele arquivo. Mas nesse momento vocês vão fazer do 2 ao 2.11, tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada no chat, acho que alguém tinha mandado alguma coisa. Prof, a Marceli... É a Marceli, estou com o e-mail do meu namorado, só avisar. Tá, Marceli. Se conseguir logar com teu e-mail, melhor, né? Que aparece o teu nome. Fica até mais fácil. Mas tranquilo, tá? Tá avisado. Tawane levantou a mão, pode falar, Tawane. Bianca também. Primeiro a Tawane, tá? Aí depois a Bianca que levantou depois. Pode falar, Tawane. Não esquece de habilitar o microfone. Não sei se a Tawane quer falar ou clicou sem querer ali no levantar a mão. Quer falar, Tawane? Tá aparecendo ali que tu levantou a mão para nós. Eu acho que a Tawane talvez tenha levantado num... Ah, o microfone não tá funcionando. Tentou habilitar ele ou já sabe que não tá funcionando? Mas manda a tua pergunta aí pelo chat que a gente conversa, tá?
Enquanto a Tawane digita lá a pergunta dela, então a gente atende a Bianca aí. Com a dúvida dela, se ela puder falar, a gente já vai resolvendo. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de saber o que tu quer dizer com forma jurídica e enquadramento tributário. Eu não entendi muito bem essa parte, nem ninguém do grupo entendeu. Forma jurídica e enquadramento tributário, a gente tratou isso na primeira aula, né? A gente explicou o que é para fazer ali. Até recomendo assistir novamente, mas não se preocupem. Hoje a gente vai falar mais uma vez, tá? E aí sempre assim, gente, procurem ser mais específicos, né? Tipo, enquadramento jurídico, exatamente o que é a pergunta, qual é a dúvida exata? Porque sobre enquadramento tributário e forma jurídica a gente falou, a gente explicou o que é um, o que é outro e o que é para fazer. Aí a gente não entendeu, mas não entendeu o que exatamente, tá? Então, sempre especifiquem a pergunta, tá? Ah, eu não entendi tal coisa exatamente. Fica mais fácil da gente responder. No geral, assim, enquadramento tributário e forma jurídica, a gente explicou em aula, né? A gente explicou o que é um, o que é o outro e o que é para fazer e o passo a passo. Está gravado, inclusive, para vocês assistirem sempre que precisarem. Mas, de qualquer forma, é assunto da aula de hoje. Hoje a gente está falando da etapa 1 de novo, né? A gente vai novamente falar sobre aqueles aspectos lá da primeira aula, tá? Tá, Bianca? Então a gente vai passar por isso de novo. E aí, se tu tiver alguma coisa em específico, né? Aí aproveita aquele momento ali quando a gente falar de novo do enquadramento tributário para tirar as dúvidas, as tuas ou do teu grupo, tá? Combinado? Tá bom. Obrigado. Tawane escreveu a pergunta dela. Queria informar que duas do grupo saíram. Tá, a gente já vai passar de novo ali, revisar os grupos também na sequência, Tawane. E aí tu me diz quem são, eu tiro os nomes e a gente vê se entrou mais alguém novo na turma também para inserir nos grupos, tá? Então logo a gente já vai entrar ali e aí tu me avisa, tá, Tawane? Muito bem. Alguém mais, gente? A Tawane já respondemos, a Bianca já respondemos, a Eduarda levantou a mão ali. Pode falar, Eduarda. Oi, prof. Eu só queria saber se eu tô na linha de raciocínio certo desse trabalho. Porque, tipo, eu fiz um bem parecido em marketing, mas era de uma empresa já existente. Esse daqui a gente tem que criar uma empresa do zero. E daí, tipo, eu e meu grupo, a gente tava conversando sobre o lançamento de um produto na nossa empresa. A gente ia criar, tipo, uma marca em cima do produto que ia ser a empresa. Entendeu? Sim, ele é parecido com o de marketing, mas não é igual, né? Não, sim, em marketing a gente pegou uma empresa que existia e Isso. criou em cima dela. E nesse trabalho a gente cria do zero, né? Exatamente, perfeito. Pegou o espírito da coisa, foi isso que a gente falou na primeira aula. Vocês criam uma empresa do zero. Tá, obrigada, que eu tava pensando que você tava, tipo, louca, né? Mas obrigada. Nada, capaz. Alguém gostaria de fazer uma pergunta também? Aproveitar esse momento. Muito bem. Então, já que não há, neste momento, né, perguntas, a gente vai seguindo adiante aqui com o nosso calendário. Então, como falei antes para vocês, dia 18/2, temos aula na quinta-feira e dia 19 temos aula na sexta-feira à noite. Excepcionalmente, dia 19/2, sexta-feira à noite, por quê? 16/2 é carnaval, né? Então, a gente já tratou disso lá na primeira aula, mas estou reforçando aqui porque, eventualmente, o pessoal põe muita informação, o pessoal esquece, né? Então, muita coisa lá da primeira aula que a gente conversou, vocês perguntaram de novo hoje, né? Então, significa que, realmente, né, teve bastante informação nova e algumas coisas a nossa memória, né, não pegou, né? Ou a gente não anotou, enfim. Até por isso que é gravado, né? Vocês podem voltar e assistir as coisas que foram tratadas novamente, tá? Então, sim, 16/2 não tem aula, é feriado de carnaval, a escola não funciona, então, se vocês tiverem algum problema, quiserem entrar em contato com a escola, o dia 16 não vai estar aberta, né? A escola vai estar fechada, tá? Né? É feriado de carnaval, tá? Dia 23/2, 25/2, etapa 3, 2 pontos na N1, entrega
na etapa 3 até 27/2 às 23h59. Tá? Vocês notaram, né, e comentamos isso na aula passada, que a etapa 2 entrega na mesma data lá da etapa 3, justamente porque tem essa questão de ter feriado, né? Deveria ser entrega para o dia 20/2, mas eu coloquei lá para o dia 27/2, justamente porque, né, muitos de vocês vão viajar, vão fazer feriadão, né? E aí pus um prazo mais longo, tá? Deixei para entregá-lo junto com a etapa 3. Mas os grupos que se sentirem à vontade, né, não forem viajar, que vão se reunir durante o feriado e quiserem antecipar a entrega da etapa 2, também não tem problema, tá? Quiserem entregar lá pelo dia 20, sem problema algum, tá, gente? A gente vai ter as aulas no dia 18 e 19, né? E se quiserem entregar antes do dia 27, sem problema, tá? Só coloquei para o dia 27 porque eu sei que muitos, né, vão viajar com a família, vão fazer feriadão, enfim. E aí o prazo ficou mais longo para facilitar a vida de vocês, né? Em função disso. Eu tinha a impressão que alguém tinha levantado a mão. Foi sua impressão? Acho que foi sua impressão, né? A qualquer momento aí, vocês precisarem, gente, interrompam para fazer as perguntas de vocês, tá? No dia 2 e 3 de março, 2 e 4 de março, melhor dizendo, dia 2 e 4, nós temos a etapa 4, vale 3 pontos, né? A entrega dela até o dia 6/3 às 23h59. Também tratamos disso na primeira aula, né? E aí fecham os 9 pontos da N1, tá? São 2 pontos as 3 primeiras etapas, a última vale 3 pontos, fecha 9. Um ponto vai ser de participação durante as aulas, né? Tá conectado, assistindo a aula, né? Tá trabalhando junto com o seu grupo, um ponto de participação. Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. Só uma dúvida, eu estava vendo em questão dos slides, tá? Que o senhor colocou no Classroom. Se passar por um acaso de 10 slides, teria algum problema? Não, quando tiver que acrescentar mais 1, mais 2 slides, tem essa flexibilidade, né? Não tem problema algum. Tá? Então, vamos de 10 fazer 20, né? Ou 30 slides, porque a gente tem aquele tempo específico, né, para a apresentação de vocês, e também tem um tempo ali para a banca fazer perguntas, algumas dúvidas, algumas observações, né? Então, claro que tem o tempo entre o grupo conectar, né? Abrir a apresentação, começar a sua apresentação, terminar a apresentação, fazer as perguntas. Então, 10 minutos de apresentação, mas tem, depois da apresentação, pode ter dúvidas, perguntas da banca, e esses 10 minutos pode virar 15, né? Então, por isso é 10, ainda tem ali 5 minutos para observações, né? E perguntas, tá? Mas sim, Tá. pode ter, né? A gente acha, o grupo acha que tem uma coisa muito importante que não pode faltar, e a gente quer acrescentar mais 1, mais 2 slides, né? Tranquilo, né? Acrescenta mais 1, mais 2, pode 10, 12, 15 slides, já ficaria um pouquinho além, né? Mas uns 12 slides ali até dá para encaixar tranquilo nos 10 minutos, tá? Tá, e então daria para, se fosse o caso, vamos supor, a gente precisa, além dos 10, mais 5. A senhora acharia muito 5 a mais dos 10? Eu acho, tá, que 5 a mais vai estourar o tempo. Mas se vocês cronometrarem e conseguirem fazer, né, dentro ali do tempo, tá, tem os 10 minutos, uma tolerância sempre de 2 minutinhos, né? Então, 10, 12. Só não pode, daqui a pouco, esses 15 que vocês colocaram virar 18 minutos, virar 20 minutos, e aí, daqui a pouco, todos os grupos fazem isso, vai encerrar as apresentações e vai, daqui a pouco, né, ter situação ali de grupo que ficou prejudicado em função do tempo, né? Então, isso é importante, tá? Não, eu só mais pedi por descargo de consciência, né? Porque vai que Sim, seja sim. uma dúvida de todos também, né? Nunca se Sim, sabe. Sim. Então, tu imagina assim, o cálculo que se faz, né? Normalmente, para uma apresentação, é 1 minuto para cada slide. É uma média, tá? Não é uma regra absoluta, mas é uma média, né? Então, se eu tenho 20 minutos para apresentar alguma coisa, né? Um projeto, um trabalho, né? Se eu tenho 20 minutos, eu posso fazer 20 slides, tranquilamente. Aí eu faço 1 minuto por slide, é a média, tá? Se eu vou fazer uma apresentação de meia hora, então eu posso utilizar até 30 slides, que eu sei que vai dar dentro do tempo, tá? É uma média geral, uma prática, uma boa prática para apresentações, tá? Então, se eu tenho 15 minutos
e coloco 30, 35, talvez a minha apresentação possa sofrer algumas situações. O que é o comum de acontecer? Se eu tenho uma apresentação de 15 e coloco 30, pode acontecer de estar chegando perto dos 15 minutos, vai encerrar minha apresentação e eu estou ainda lá no slide 20. E eu começo a correr, né? Fico nervoso para apresentar porque tinha mais coisa e eu me passei na quantidade de material. Outra coisa que pode acontecer é eu tentar apresentar tudo, né? E passar muito do tempo, né? Principalmente em processos avaliativos, né? Isso pode prejudicar, né? O próprio grupo, pode prejudicar os outros grupos que tenham a apresentar, tá? Muito bem, acredito que ficou respondido, né? Sim, obrigado, Sora. Legal, obrigado pela pergunta. Então, pessoal, já falamos aqui das 4 etapas, né? Da N1. No momento que vocês terminaram a etapa 4, né? O trabalho está todo pronto. Aí é aquele momento, né? De ir lá no resumo executivo, né? E complementar ele, terminar o resumo executivo. Resumo executivo, fazer um resuminho de todo o trabalho, né? Podem escolher, né? Inclusive, para fazer esse resumo executivo, fazer um parágrafo que fale um pouquinho da etapa 1, outro da etapa 2, outro da etapa 3 e outro da etapa 4, sem um resuminho, né? Ou seja, o leitor que vai, né, pegar o trabalho de vocês, a primeira coisa que ele vai fazer é, eu quero descobrir do que trata esse trabalho, o que é, vai ler o resumo executivo, né, e vai tratar ali desses 4 grandes temas que foi o trabalho de vocês, tá? Neste momento, concluída a etapa 4, vocês estão prontos para entregar o plano de negócio de vocês, né? Tá tudo pronto, as 4 etapas prontas, fizeram o resumo executivo, tudo certinho. Entrega, então, da N2, né, dia 8/3, então tem uns 2 dias ainda, né, entre o final da etapa 6, da etapa 4, no dia 6, e a entrega da N2, dia 8/3, já tem uns 2 dias aí para vocês ajustarem alguma coisa de formatação, alguma coisinha para o grupo se reunir, né, e bater o martelo, né, tá tudo certo, gente, todo mundo está de acordo, aí vai lá e entrega, né, o arquivo do roteiro completo pronto. Além disso, né, é no dia 8/3 que vocês também entregam os slides, tá? Aqueles 10, ali até 10, 12, né? Com essa possibilidade aí de ter uma tolerância, né, de mais 2 minutos nas apresentações, tá? Então, dia 8/3, entrega o roteiro finalizado, pronto, né? Com tudo formatadinho, revisado das 4 etapas, completinho, e os slides, tá? Tanto o roteiro pronto quanto os slides, vocês podem integrar diretamente dentro do Classroom, conforme a gente viu lá na primeira aula. Mas sim, dá para anexar, né? Quem quiser, muitos preferem, né, fazer a entrega final no formato em PDF, porque aí não altera nada da formatação que foi feita, né? O pessoal salva em PDF, entrega em PDF, para a correção ser feita em cima da formatação de vocês, para não ter nenhum tipo de alteração em abrir outro tipo de arquivo, né? Os slides também é a mesma coisa, né? Dá para integrar diretamente ali dentro do Classroom, naquele arquivo de slides que está lá, ou dá para anexar. Vocês podem anexar um PPTX, né, do Office, ou podem anexar em PDF também a apresentação de vocês, tá? Prazo até o 8/3. Sendo que as apresentações, né, ocorrem no dia 9/3 e 11/3, conforme a gente falou, tá? Nossa divisão de aula, né? Tratamos também no primeiro dia. A primeira parte é o conteúdo a respeito daquela etapa. A gente faz um intervalo. Na volta do intervalo tem a chamada é online, ao vivo. Então, eu abro a chamada e começo a chamar os nomes. Enquanto eu estou com a chamada aberta, a tela toda fica toda coberta aqui. Eu não consigo ver o chat, por exemplo, né? Então, eu vou chamando ao vivo e vou ouvindo as respostas de vocês, tá? Vocês vão respondendo, né? Habilita o microfone e vão respondendo. Aqueles que não responderem vão ficando com falta ali. Aí depois, né, se alguém está com problema no microfone, aí eu peço ali no chat, pessoal que teve problema, que está com problema no microfone ainda, manda aqui no chat. Aí eu termino de atualizar o pessoal do chat ali. Mas já alerto, né? Desde já, procurem resolver o mais breve possível o problema do microfone de vocês, porque no dia da apresentação vocês vão ter que falar, né? Vão ter que apresentar o trabalho, então, o quanto antes, tá? Muito bem, os grupos, né? A gente formou os grupos na aula passada, ficou para os grupos definirem quem serão os líderes, tá? Mas até antes disso, né, da definição dos líderes, que a gente combinou na aula passada,
ficaram de me informar, né? Gostaria de ver se tem, né, alguém que conectou hoje e não tinha participado da aula passada e que está, portanto, sem grupo. Tem alguém sem grupo? Ninguém se manifesta? Acredito que está todo mundo em algum grupo, né? Muito bem. Vamos tratar, antes de vocês me passarem o nome dos líderes, vamos tratar aqui da questão da... Foi a Tawane que falou, né? Que saiu 2 pessoas do grupo dela, foi isso, né? Se não me engano, foi a Tawane. Então tá, vamos lá. Tawane colocou aqui no chat, saiu a Karine e a Tatiane, do grupo 2. Então tá. Eu acho que elas não estavam aptas ainda a fazer o plano de negócios, né? Se não me engano, acho que era isso. Então saiu a Karine, do grupo 2, e saiu a Tatiane. O que abre espaço, né? Abre 2 vagas aí nesse grupo, né? Então, nesse grupo 2 ficou a Juliana, a Gabriele e a Tawane. Então, tem 2 vagas aí dentro desse grupo. Guilherme conectando, boa noite. Obrigado, Tawane. Já atualizei, tá? Atualizei aqui no arquivo do slide. Depois, lá no Classroom, onde diz lá formação dos grupos, né? Eu vou atualizar depois também, tá? Então, vamos ver agora os líderes. Grupo 1, Luciane, Yasmin, Marceli, Luana e Júlia. Quem ficou como líder do grupo e que vai fazer aquela entrega, né? Ali no Classroom, das etapas pelo grupo. Eu, prof, Marcelo. É Marcele, né? Eu falei Marceli, que eu não... Ainda não me acostumei ainda. Peço É como se tivesse o acento no E. Marcele. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. No grupo 2, ficou a Tawane? Legal, Tawane. Tawane. Tawane, líder do grupo 2, tá? Obrigado, Tawane. Grupo 3. Professor, ficou o Henrique daí. Ficou o Henrique? Tá. Isso. Henrique. Ficou o líder do grupo 3. Ele mandou uma mensagem no chat. Foi então aqui, tá. Grupo 4. Ficou eu, Sora, Ana. A Ana. Ana, líder do grupo 4. Muito bem, obrigado, Ana. Grupo 5. Eu, Patrícia. Patrícia. Patrícia, tá, obrigado. Isso. Obrigado, Patrícia. Patrícia, líder do grupo. Então, na primeira noite de apresentações, terça-feira, 9/3, tá? Temos aí os 5 grupos e essa será a sequência, né? Grupo 1, 2, 3, 4 e 5, na sequência das apresentações, tá? As apresentações começam ali 19h15, né? Para dar tempo dos grupos todos chegarem e conectarem, né? Naquele dia 9/3, tá? Muito bem. Vamos agora aos grupos da segunda noite. Na noite da quinta-feira, 11/3, nós formamos, né, 3 grupos na aula passada. No grupo 6, que é o primeiro da segunda noite. Quem ficou de líder ali? Kimberly, Chayane, Silvia, Leriane e Natália. A Kimberly. Kimberly, tá ok, obrigado. Kimberly, líder do grupo 6. Grupo 7, quem ficou de líder? Eu, Gessé. O Gessé ficou de líder, então, do grupo 7. Obrigado, Gessé. Grupo 8.
Quem é que for de líder? Eu, professor. Victor. Victor. Victor, líder do grupo 7. Obrigado, Victor. Bem. Guilherme mandou no chat aqui. O áudio não está funcionando. Mudou de turno o curso e não participou da primeira aula. Tá começando hoje à noite, então. É isso? Vamos te colocar num grupo, então, Guilherme. Só vou fechar aqui. Fechou, né? Já foi o último líder aqui do grupo 8. Então, a gente tem que ver a situação do Guilherme. Eu notei aqui que os grupos aqui, a maioria, né, das lideranças aí, são as meninas, né? A força das mulheres aí, olha só. Né? São poucos meninos aí de líder, o resto é tudo as gurias. A força feminina. Legal. Pessoal, a gente precisa colocar o Guilherme em um grupo. Como o grupo 2 sofreu aí uma perda, né? De 2 integrantes. O pessoal do grupo 2, podemos fechar aí com a entrada do Guilherme? Pode ser? Só me confirmem. Guilherme também, se não tiver nenhuma objeção, né? Se já conhece alguém de outro grupo, enfim, mas temos o grupo 2 aí. De acordo? Tawane já deu um ok ali também. Guilherme, pode ser, Guilherme? O grupo já te aceitou, de braços abertos. Só dá o teu ok, eu te coloco ali. Legal, legal, fechou, ó. Muito bem, legal. Guilherme Cruz, então Guilherme C. Ficou então 4 pessoas no grupo 2. Obrigado, gente. Alguém mais com essa mesma situação do Guilherme, que de repente ficou sem grupo, não tinha participado da primeira aula? Se manifeste por gentileza. Muito bem, gente. Então, em questão de grupos, né? Definimos aí os grupos na aula passada. Hoje ajustamos, né? 2 pessoas tinham saído de um grupo, o Guilherme já entrou, legal, né? Definimos também os líderes, né? Reforçando que os líderes é que vão ficar responsáveis por entregar, né? Entregar as etapas aí pelo grupo, tá? Então, só o líder entrega, né? Vocês estão construindo juntos, estão organizando, né? Passa para o líder insere lá na etapa e faz a entrega, né? O Juanes conectando, boa noite, Juanes. Então, como eu falei, vamos entrar em outros elementos, exemplos, né? Pontos importantes da nossa etapa 1, tá? Muito embora a gente já tenha falado bastante coisa lá na terça-feira, hoje a gente vai falar mais um pouquinho, né? Sobre os detalhes, e aí, Ana Júlia conectando, boa noite. E aí vocês também vão ter oportunidade, né, de fazer as perguntas de vocês também sobre a etapa 1, né, porque já se reuniram com o grupo, de repente já surgiu dúvidas, né, a gente pode ser mais específico agora, né, nas dúvidas de vocês. De repente, no primeiro dia, eu falei lá o que é para fazer, né, o conceito das coisas, como organizar, né, exemplos, mas vocês não tinham começado ainda, né? E aí, agora que já começaram, né, talvez, né, no momento da gente falar ali desses elementos da etapa 1 novamente, aí vocês tenham, né, coisas mais específicas para perguntar, né, o que é sempre muito interessante, tá? Então, vamos lá. Então, a nossa etapa 1, né, começamos com a abertura do capítulo 2, né? A gente falou a respeito desse capítulo 2, na aula passada, mas vamos reforçar essa questão aí. Ana Júlia mandou boa noite, deu uma atrasadinha, tranquilo, Ana Júlia, a gente entende, né? Às vezes vocês estão saindo do trabalho, indo para casa, até chegar e conseguir conectar, às vezes acontece, tá? Obrigado por avisar. Então, gente, capacidade empresarial, né? Vocês vão fazer uma introdução, né? Vamos fazer um parágrafo introdutório, tá? Para apresentar
o que vem neste capítulo. Esse capítulo é formado daqueles itens que o compõem, né, que vão do 2.1 até o 2.11. Né? Então, todos esses itens, né, compõem o capítulo 2. Então, neste momento, né, na abertura do capítulo, é que vocês fazem essa apresentação. Né? Então, vocês podem falar, né, o que é a capacidade empresarial. Né? A capacidade empresarial é isso, isso, isso. Né? Neste tópico, portanto, serão apresentados, né, os empreendedores, né, os dados da empresa, missão, visão, valores, logotipo. Então, né, relatam tudo que vai ser apresentado. Está aqui a lista das coisas que fazem parte deste capítulo, né? Que podem estar no texto, né, da capacidade empresarial, tá? É isso. Neste item, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém não entendeu o que é para fazer? Acho que tranquilo, né? Precisa conter, tipo, um resumo de cada dados que tá ali? Não. Vocês vão apresentar o que será, o que fará parte desse capítulo, mas não resumo, tá? Tá bom, então, obrigada. Certo? Muito bem. 2.1 é o primeiro item do capítulo 2. É a identificação dos empreendedores, experiências e atribuições. Tá? Então, é neste tópico que vocês vão apresentar os sócios. Né? Então, vocês vão fazer um pequeno texto, né? Um parágrafo pequenininho, né? Relatando. Né? Neste item serão apresentados os sócios, seus cargos, atribuições na empresa, hora em elaboração. E aí vocês têm a opção, né, de fazer textualmente esse primeiro exemplo de como fazer a apresentação do sócio, né? Apresenta ali o sócio, textualmente lá, coloca o nome do sócio, né? Telefone, endereço, e depois embaixo o cargo que ele vai ocupar na empresa e quais as atribuições dele no cargo, tá? Essa é uma opção, fazer de forma textual. Tem essa outra opção, que é o quadro que está aqui, né? Então, se o grupo optar por utilizar o quadro, né, dentro do quadro vai colocar lá o nome, endereço, cidade, telefone, né? A mesma coisa que faria se fosse no texto, né? Só que está no quadro. E aí o quadro é um elemento não textual. Lembra que eu falei na aula passada? Elementos não textuais. Quadros, figuras, tabelas, né, imagens, né, são elementos não textuais. E aí tem uma forma de fazer isso no trabalho acadêmico, né? Tem que dizer o que é quadro. Qual o número dele na sequência do documento? É o primeiro, então é quadro 1. Traço. E o título do que é isso, né? Que quadro é esse? É o quadro dos dados do sócio, tá? Então tem que dizer o que é, no caso é um quadro. A sequência dele é o primeiro, traço, e o título, né? Dizendo que quadro é esse, o que ele apresenta nesse quadro, tá? E aí vai lá, sócio 1, os dados dele aqui, fonte 2 pontos embaixo, e aí a autoria própria, porque vocês é que colocaram os dados, né? São informações, né, do grupo, tá? Atentem sempre que o alinhamento, né, da identificação do quadro aqui, né, à esquerda, né? À esquerda da figura, né, da tabela, do quadro, da imagem que vocês estiverem usando. E a fonte também, né, fica alinhada à esquerda do quadro, da figura, tabela, gráfico que vocês estiverem utilizando, tá? Não fica centralizado, né, em outro espaço, fica sempre à esquerda da figura, tá? Então, se utilizou o quadro, o que falta aqui? Não tem cargo e atribuições no quadro. Então, posso colocar textualmente, abaixo do quadro do sócio 1, qual é o cargo dele, textualmente, né? E quais as atribuições dele na empresa, naquele cargo, textualmente, tá? Então, tem essas duas opções. Posso fazer conforme texto ou conforme quadro. Se usar o quadro, ainda não pode esquecer de colocar cargo e atribuições, tá? Lá no roteiro, como é que é o roteiro? Se eu não me engano, o roteiro está na forma textual, né? Acho que é isso. No roteiro está na forma textual e na apostila que dá a opção do quadro, tá? E aí, reforço aquilo que foi dito na primeira aula. Ao fazer, né, as etapas, vocês estão vendo as instruções que estão dentro do roteiro, né? Estão seguindo as informações que estão sendo dadas na aula, mas vocês sempre vão olhar também para a apostila, tá?
A apostila pode trazer coisas importantes, exemplos, né? A apostila pode trazer outra forma de colocar, como é o exemplo aqui, né? Na apostila mostra que pode colocar como forma de quadro, né? Então, vocês podem ter essas opções, né? Para o grupo ter liberdade também de alterar algumas coisas, né? Porque no roteiro, de novo, né? Se muito não me engano, para apresentar cada sócio, né? Tá nessa forma textual aqui, tá? E aí, lá na apostila dá essa outra opção, né? De colocar conforme quadro. Quantos quadros vão ter aqui? Quantos sócios tem na empresa? 5? 4? Então, é o número de quadros que vai ter se usar quadros, né? Quantos sócios eu vou apresentar textualmente aqui? São 5? São 4 sócios? Então, vou apresentar aqui. Lembrando que todos vocês, né, são sócios da empresa que vocês estão criando, tá? Então, vai aparecer cada um de vocês aqui com cargos e atribuições. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tópico 2.1? O grupo já começou a fazer? Alguém ficou já com alguma questão que gostaria de trazer aqui? Só uma pergunta, só para tirar dúvida. Se por um acaso a gente quiser colocar os dois, tá? Não teria algum problema ou não? Colocar os dois como assim? Explica um pouquinho melhor. O quadro e essa parte só do, digamos assim, tem esse quadrinho ali dos sócios, tá? Uhum. E essa parte que tem no roteiro, se a gente quisesse acrescentar os dois juntos, daria? Não tem necessidade de tu colocar sócio de novo, né? Se já está no quadro. Então, como eu falei, quem optar por fazer o quadro, vai ter que colocar textualmente abaixo o cargo e atribuições, que é o que está faltando no quadro, né? Só isso. Uhum. Aí tu pode, claro, tu vai mesclar as duas coisas, né? Vou usar o quadro e vou colocar embaixo cargo e atribuições, abaixo do cargo, tá? Agora, quem fizer textualmente, né? Aí não vai usar o quadro, aí vai colocar o sócio ali, o nome dele, textualmente, né? Embaixo vai colocar endereço, cidade, telefone, e depois vem cargo e atribuições. Só o que muda, né? Mas cargo e atribuições vai usar tanto no textual quanto para quem for utilizar a tabela. Só vai ter que colocar abaixo da tabela cargo e atribuições. Tá? Tá, então se eu optar pelo textual ou coisa, endereço, cidade, essas coisas, precisa conter, então? Sim, precisa. São os dados do sócio, né? Vai colocar aí sócio 1, o nome dele, endereço, cidade, telefone, textualmente. Né? Se tu optar por fazer como texto, né? E não como quadro. Tem que apresentar os dados do sócio. É o que diz no item, né? 2.1. Neste item deve apresentar cada sócio, né? Então, pede ali nome, endereço, cidade, telefone. Tá? Tá, não é porque a gente fez, só que a gente pensava que era só o que estava pedindo no roteiro, digamos assim, essa parte contextual, né? Daí eu pensava que a gente não precisava acrescentar o endereço, a cidade, estado e o telefone junto, né? Sim, entendi. Viu como é importante perguntar, né, gente? Olha só, já esclarecemos uma dúvida, né? Então, agradeço a pergunta da colega, porque daqui a pouco a pergunta dela ajudou a esclarecer os outros grupos também, né? Então, sempre participem, tá, gente? Perguntem, tirem as dúvidas de vocês, porque daqui a pouco, né, a gente está ajudando o nosso grupo a fazer uma pergunta e está ajudando os colegas dos outros grupos, né? E a participação de vocês é sempre muito importante, porque a gente precisa disso, né? Precisa disso para saber o que né, tá pegando, né, no desenvolvimento para vocês, tá? Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço por ter ajudado. Nada, capaz. Muito bem. Item 2.2, agora são os dados da empresa, né? Então, o capítulo 2, né, começou ali apresentando os sócios, na sequência se apresenta a empresa, propriamente dita, tá? Então, a primeira coisa, né, a gente vai apresentar ali o nome da empresa, né? Inclusive, tem um quadrinho, né? Pode usar em formato de quadrinho, a mesma coisa, tá? Pode usar em formato de quadro ou pode usar textualmente, tá? As duas são aceitáveis. Se usar quadro, não esqueçam, né? Tem que identificar o número do quadro, o que ele está apresentando, fonte 2 pontos, autoria própria que vocês estão colocando esses dados ali, certo? Bom, nos dados da empresa, né, a gente tem que colocar o nome, né?
e o endereço dessa empresa e o CNPJ, tá? O nome, já falamos como fazer esse nome, né, na aula passada, vamos reforçar. Bom, se não fizeram ainda até esse momento, né, já construíram o item 2.1 com dados sócios, mas não fizeram até esse momento, né, é nesse momento, no item 2.2, que vocês vão ter que definir, né, qual vai ser o setor da economia que essa empresa de vocês vai atuar, qual é o ramo dentro desse setor, né, porque isso define o produto de vocês, né, isso define o serviço que será prestado, né, enfim. Tá? Então, é este momento, tá? Então, a gente precisa ter essa distinção, inclusive, do que é, né, a criação de uma razão social. Então, ao criar a razão social, é o nome jurídico da empresa, né, o correto é, no nome, eu identificar o setor de atuação dessa empresa, né. Então, vamos imaginar que uma empresa é um comércio, né. Então, a primeira coisa que deveria aparecer no nome da empresa é o setor. Então, é comércio. Qual ramo dentro do comércio? Digamos que seja vestuário. Então, é setor comércio, ramo vestuário. Então, já começou o nome da empresa. Comércio de vestuário. Aí vem o nome da empresa. Pode ser o nome fantasia, inclusive, né? Então, vou usar comércio de vestuário, roupas da moda limitada. Então, tem a minha razão social, né? O nome completo da empresa. Diz o setor, diz o ramo, né? Tem um nome fantasia, roupas da moda, e o limitado. A limitada faz parte do próximo dado que virá depois, né? A gente já comentou disso na aula passada. Todas as empresas que vocês estão criando vão ser do tipo limitada. Né? A gente está adotando isso como regra, porque vai facilitar, né, muito, né, a parte contábil aí, e as nossas empresas, né, elas vão ficar dentro do Simples Nacional, tá? Outros tipos jurídicos, né, não permitem algumas coisas. Se for MEI não dá para ser mais de um sócio, MEI é só um sócio, né? Então, limitada permite 2 ou mais sócios. Né? O limitada permite que o imposto federal, né, possa ser classificado na empresa como Simples Nacional, né? Simplifica os impostos. Porque se a gente fosse uma empresa SA, por exemplo, outro tipo jurídico, né? Vocês vão relembrar lá do primeiro ciclo, né, do direito de legislação, a empresa SA, ela pode entrar no lucro real, lucro presumido, e aí já é outra situação contábil que não é o nosso caso. Nosso curso é de administração, né? O pessoal lá do curso de contabilidade que vai fazer o plano contábil lá no TCC deles, eles vão ter que entrar nessas coisas aí, né? De lucro real, lucro presumido, nas empresas que eles vão montar lá. No nosso caso, não, né? Essa parte contábil aí fica ligada à norma jurídica, né? Ao tipo jurídico limitada, tá? Então, já fica no estabelecimento do nome da empresa aqui, né? E lá no finalzinho, o tipo jurídico dela é limitado. Então, o exemplo, comércio de vestuário, né, roupas da moda limitada, é o nome da minha empresa. Falta o quê? O endereço. Tá? Então, vou acrescentar o endereço da empresa nesse item 2.2. Esse endereço não pode ser aleatório, tem que ter um motivo, uma justificativa, uma causa, um porquê dessa escolha. Tá? As empresas não põem a empresa em qualquer endereço de forma aleatória, elas têm um motivo por que escolheram aquele lugar. Né? Por facilidade de acesso, proximidade de fornecedores, proximidade com os clientes, facilidade de escoamento da produção, né, ou de envio, né, dos seus materiais, ou da prestação do serviço, enfim, tem uma justificativa. A empresa escolhe um lugar por algum motivo, tá? Então, vocês vão colocar o endereço da empresa de vocês e já colocam, né, o motivo da escolha dessa localidade. Podem colocar, inclusive, nesse momento, né, um mapa, né, onde mostra a localização da empresa, tá? Google Maps é o que os grupos normalmente mais utilizam, né? Então, digita lá o endereço, vai aparecer a imagem no mapa lá com o pingzinho, né? Mostrando a localização da empresa, tira um print, coloca ali, mostrando a localização da empresa no mapa, né? Só não esqueçam de que isso é uma imagem, né? Aí tem que colocar lá em cima. Imagem 1, traço, né? Localização da empresa, aí embaixo da imagem, fonte 2 pontos, aí colocam lá Google Maps, né? Porque aí não foi vocês que criaram o mapa, né? Ele tem origem ali, tá? Outro detalhe importante aqui é o CNPJ, né? Aí, lá na apostila, né, ela mostra como fazer o número fictício do CNPJ, tá?
O CNPJ é o registro de nascimento da empresa, por assim dizer, né? Então, como a gente não vai na junta comercial abrir uma empresa, né, ter um número CNPJ, a gente vai fazer um número fictício, ele na apostila mostra como vocês vão montar esse número fictício, tá? Se não me engano, são 16 ou 18 dígitos, tá? Para colocar aqui. Bom, então já falamos do nome, do endereço, do CNPJ, falamos da necessidade de justificar, né, a escolha do lugar, tá? Falamos aí da razão social, falamos também do nome fantasia. Nesse item 2.2, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguma dúvida? Muito bem, se vocês não têm, então vamos para os próximos tópicos. Item 2.3. Também tratamos na aula passada, a gente mostrou exemplo, né, falou um pouquinho a respeito. Falei para vocês, né, que tem material complementar ali no Classroom, né? Vocês podem clicar na barra atividades ali, tem um tópico chamado materiais complementares. Entre eles, né, vários arquivos, tá? Um deles, né, mostrando lá como faz missão, visão, valores. Né? Outro sobre o significado das cores no marketing, enfim. Né? Outro com ideias de negócios, né, para ajudar aqueles grupos que estariam com dificuldade, né, em pensar um tipo de negócio. E tem algumas dicas ali, algumas ideias que o grupo poderia adotar ou, né, se inspirar para criar o seu. Né? Tá? Então, tem ali esses arquivos auxiliares, tá? Entre eles, então, tem um arquivo lá que mostra, né, como fazer a construção de uma missão de uma empresa, tá? Mas lembrem, né? Na aula passada a gente já falou isso. A primeira coisa é um parágrafo onde vocês vão falar segundo um determinado autor, né, com as palavras de vocês. Isso é uma paráfrase, né? Ou seja, o que é a missão nas palavras de vocês, tratada por um determinado autor. É aquela forma de citação indireta. Então, pego lá, por exemplo, o pessoal gosta muito de usar o Chiavenato. Então, peguei lá o livro do Chiavenato, pesquisei, Chiavenato diz lá o que é missão. Aí eu coloco aqui, primeiro parágrafo, eu coloco, segundo Chiavenato, entre parênteses o ano do livro dele, vírgula. Aí eu não falo exatamente as palavras do Chiavenato no livro. Isso se chama plágio, né? Eu tenho que falar com as minhas palavras. Isso é paráfrase. Né? Então, o que eu entendi do que ele disse que é missão? Ah, entendi tal coisa, aí eu digito ali com as minhas palavras, com a minha interpretação. Tá? Então, segundo Chiavenato, né, entre parênteses o ano do livro, missão é... E eu falo o que é missão. Né? Lembrando sempre, gente, nunca utilizar, né, a primeira pessoa, né, sempre utilizar a terceira pessoa na construção textual. Aí abaixo do significado, do conceito, né, parafraseado por vocês, aí sim vem um parágrafo com a missão da empresa de vocês, tá? Então, depois vem abaixo, então. A empresa XYZ apresenta abaixo a sua missão. E aí vocês vêm com a missão de vocês. Como fazer o texto da missão? Então, tem algumas perguntas norteadoras, facilitadoras para a confecção, construção do texto da missão, tá? Entre elas, o que a empresa faz, para quem faz, por que faz, como faz, onde faz. Né? E aí, mais atualizado agora, tem também a questão da responsabilidade social. Né? Vocês podem falar na missão da empresa. E aqui ao lado eu coloquei, né, um exemplo, né, de um texto, ainda não está, é o texto mais antigo, né? A Embratel já atualizou a sua missão para incluir outras coisas, como, por exemplo, a responsabilidade social, né? Que na versão anterior não tinha, mas já dá para ter uma base interessante aqui, né? Então, como é que eles construíram a missão deles? Dizendo o que eles fazem, né? Primeira coisa, prestar serviço de telecomunicações. Não está respondendo já a primeira pergunta, o que a empresa faz? Tá, né? Para quem ela faz, né? Para atender os seus clientes, né? Destinados a atender a necessidade dos seus clientes. Tá? Para quem? Né? Para que faz, né? Onde faz, como faz, está tudo aqui, né? De que forma ela faz isso, com qualidade, confiabilidade. Então, está aqui na construção da missão da empresa. É um exemplo, né? A partir do tipo de empresa e de produto ou de serviço que vocês vão prestar,
vocês vão criar a missão de vocês. Tenham em mente que a missão é o hoje, o aqui e agora, o que ela faz, para quem, por quê, como, onde, tá? Graziela levantou a mão, pode falar, Graziela. Sobre ali os autores, e se a gente quiser pôr as nossas palavras e não pesquisar nenhum autor, a gente ganha desconto de nota? Vocês têm que fazer conforme o trabalho pede, né? Se não fez como o trabalho pede, né? Tem alguma coisa errada. Tá bom, então, obrigada. Sempre sigam a orientação do trabalho, certo? Se eu decidir não fazer conforme está colocado, né? Tem um erro. Né? Quanto mais erro tiver, menos nota, né? Quanto mais acerto tiver, mais nota. Tá? Então, vamos fazer esse raciocínio. Você está pedindo para fazer dessa forma, por que eu não vou fazer dessa forma, né? Por que eu vou tomar essa decisão? Nunca será uma decisão muito acertada, né? Tá? Respondido? Sim, obrigada. Obrigado, eu agradeço a pergunta. Muito bem. 2.3, construção da missão. 2.4, visão da empresa. Também tratamos disso no ano passado. Vamos retomar e reforçar aqui, e até deixar um espaço para dúvidas e perguntas sobre o tema visão, né? Mas a técnica é a mesma. O que diz lá no roteiro? Citar um autor. Então, o que eu vou fazer? Citar um autor. Segundo fulano de tal, entre parênteses, o ano do livro do autor, vírgula, eu falo, né, com as minhas palavras, o que eu pesquisei lá no livro dele, que diz sobre visão. Visão é tal e tal coisa. Tá? Até uma dica importante, né, sobre essa questão aí de pesquisar, né, nos livros e tal. Vocês sabem que vocês têm acesso à biblioteca virtual, né? Vocês entram ali no site da QI, clicam ali em serviços, né? Clicam em biblioteca virtual, entram com o RA e senha de vocês e podem acessar os livros, né, da biblioteca virtual para fazer essas pesquisas, inclusive, tá? Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia. O senhor falou da biblioteca virtual e eu não estou conseguindo acessar. Pode Nem com o entrar em RA, nem com a senha que eles passaram para mim do portal, não estou conseguindo. Pode entrar em contato com a escola para eles resolverem para ti, tá? Tá ok, então, obrigada. Obrigado. Muito bem. Definir aqui, então, segundo um autor, próximo passo, a mesma técnica utilizada lá na missão, né? Então, falei segundo o autor aqui que é visão, embaixo, né? A empresa, XYZ, apresenta abaixo a sua visão. Aí vem o parágrafo com a visão de vocês. Mas tem algumas perguntas facilitadoras que orientam a confecção da visão, para ajudar vocês a fazerem esse texto da visão de vocês, tá? Então, sempre na perspectiva de futuro, tá? Visão é no horizonte futuro, né? À frente. O que a empresa quer, o que ela busca, né? O que ela vai ser lá no futuro, tá? É nessa perspectiva que estão essas 6 perguntas, tá? Qual o objetivo, né? A força que impulsiona, os valores básicos, o que a empresa deseja fazer, né? O que mudaria para chegar nesse futuro, tá? E aí aqui ao lado tem um exemplo, né, de uma visão, tá, da empresa Itaú. O que ele quer para esse futuro, né? Qual é o seu objetivo futuro? Ser o banco líder em performance. Esse é o objetivo futuro, né? Ele ainda não é hoje, mas quer ser no futuro. Reconhecidamente sólido e confiável, tá? São as forças que vão impulsionar ele, né? Qual a força que nos impulsiona? Reconhecidamente sólido e confiável. Destacando-se no uso agressivo do marketing, tecnologia avançada, são valores para a empresa, né? Então, o item empresa ali, quais os valores? Então, assim vai sendo construída, né, a visão. Já alerto aqui, pessoal, que essas são perguntas orientadoras para fazer o texto da visão que vocês vão colocar ali, né? A mesma coisa lá com relação àquilo que a gente tratou da missão, tá? Já alerto isso porque já aconteceu, né, em turmas anteriores, o pessoal colocar as perguntas e as respostas, como se fosse um questionário, né, no trabalho, tá? E não é isso, certo? Essas perguntas são para ajudar a construir o texto do que será a missão, a visão da empresa de vocês, certo? O que aparece é o parágrafo da visão, o parágrafo da missão.
As perguntas é só para ajudar a pensar nelas, tá? Alguém ou algum grupo gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre a construção da visão? Muito bem, se vocês não têm nenhuma dúvida, né, vamos para o próximo item. 2.5. Já temos também na aula passada, estamos retomando hoje, né? Luciane levantou a mão, pode falar, Luciane. Ô, professor, acho que eu meio que me equivoquei ali. A parte ali de visão, valores e missão da empresa ali, tu disseste ali que a gente tem que colocar um autor, isto? Isso. Tá, mas no caso ali eu não teria que fazer essas partes assim em relação ao que a empresa busca? Não olhando para o que outra pessoa escreveu? Sim, tem que fazer as duas coisas, foi isso que a gente falou. Tem parágrafo teria o conceito de um determinado autor e depois o outro parágrafo apresentando a missão da tua empresa. Então, no caso, tem que pesquisar o que um autor fala a respeito da missão e colocar o que eu acho sobre o meu projeto, isso? Não foi isso que a gente falou. Vamos voltar ali, tá? Então, vamos lá. O que eu falei? Primeiro, vocês vão construir um parágrafo, né? Segundo determinado autor, o que é a missão, tá? Vocês vão apresentar um conceito aqui com as palavras de vocês, tá? Fazendo a chamada paráfrase. E depois, vocês vão colocar, apresenta-se abaixo a missão da empresa XYZ. Qual é a missão da empresa XYZ? É a empresa de vocês. Vocês vão estar apresentando abaixo aqui a missão de vocês. Estão entendendo agora a construção? Eu apresento primeiro o conceito teórico e depois eu apresento a minha missão, a missão da minha empresa, tá? É isso. E essas perguntas aqui são para ajudar vocês a pensar nessa construção dessa missão, que é da empresa de vocês, a empresa que vocês estão criando, tá? É isso. É a mesma técnica para construir missão, né? Um autor, depois a missão da empresa de vocês. A visão, a mesma coisa. Um autor, depois a visão de vocês. Valores, a mesma coisa. O autor, depois os valores de vocês, tá? Não sei se ajudei com essa explicação. Ficou claro? Agora sim. Agora entendi. Obrigada. Certo, nada. Eu que agradeço a pergunta. Muito bem. Muito importante as perguntas, gente, porque se alguma coisa não for clara, a gente não, como se diz, né, na linguagem coloquial, se a gente não pescou, pergunta, tá? Não deixa passar, porque quando a gente deixa passar, qual é o risco? Eu ir lá e fazer uma coisa diferente daquilo que foi pedida, tá? Inclusive, renovo aqui, né, que o vídeo das aulas é gravado e vocês podem sim, né, voltar e assistir os vídeos para entender com clareza, com mais calma, né, em algum outro momento, né, aquilo que não foi entendido da primeira vez, tá? Porque a gente está falando, né, sempre esse passo a passo de como fazer, certo? Valores. Segue o mesmo procedimento, né? O que pede para fazer? Está lá no roteiro. Apresentar os valores da empresa, que pode ser no formato de frase ou apenas mencionar o valor. Tá? Vou apresentar aqui, então, os valores da minha empresa, tá? O que eu recomendei já desde a outra aula? Segue a mesma técnica. Segundo fulano de tal, valores é... E aí, falo com as minhas palavras aquilo que a teoria diz a respeito de valores. E aí, sim, depois apresento os valores da empresa que vocês estão criando. Temos aqui alguns exemplos, né, de valores. São palavras-chave que, de alguma forma, trazem, né, a forma como a empresa quer se relacionar com os envolvidos. Os envolvidos são os stakeholders, né? Os clientes, os fornecedores, as entidades governamentais, entidades reguladoras, concorrentes. Como a empresa se relaciona, né? Isso a gente chama de valores, tá? E a empresa, então, vai escolher aí 4, 5, até 6, tá? Palavras-chave, valores, né? Que a empresa, né,
utiliza como uma forma de se relacionar com esses envolvidos, tá? Dá para usar só as palavras, dá, mas alguns grupos, né, utilizam a identidade, né, de como aquele valor acontece com um determinado envolvido, tá? E isso fica muito bom, fica bem legal e bem evidente também, né, o esforço do grupo na construção disso. Então, eu colocaria, por exemplo, compromisso, 2 pontos. Eu digo como esse compromisso acontece como valor da empresa, né? Compromisso, 2 pontos, né? Com os clientes, respeitando o prazo de entrega e tarará, 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 tá? Aí depois faz isso com os demais valores. É complementar, né? Isso, tá? Se o grupo colocar só as palavras-chave, as 4, 5, 6, não vai estar errado, certo? Item 2.6. Igualmente falamos na aula passada, agora estamos trazendo, né, novas considerações aí, ou melhor dizendo, né, reforçando aquilo que foi definido, né, foi tratado, né, e foi explicado para vocês. Então, qual é o texto que diz lá no roteiro, né, no item 2.6 logotipo? Diz assim: nesse item deve ser apresentado a definição, conceito de logotipo de acordo com o entendimento de algum autor pesquisado. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? Vou pegar um autor, né? Da área do marketing, de preferência, né? O logotipo é um conteúdo do marketing. Então se eu pegue lá Cutler, né? Cutler é um autor da área do marketing. Então, segundo Cutler, entre parênteses o ano do livro dele, inclusive o livro do Cutler tem lá na biblioteca virtual da escola, né? Então, segundo Cutler, entre parênteses, né, ano tal, vírgula, e aí faço uma paráfrase, ou seja, eu li o que o Cutler disse sobre logotipo e coloco com as minhas palavras, né, o que é logotipo, tá? Aí abaixo, né, próximo parágrafo, eu coloco, né, apresenta-se a seguir o logotipo da empresa XYZ, que é a empresa de vocês, que vocês estão criando, tá? O nome da empresa de vocês. O logotipo, o que vai ser? É um gráfico, né, que vocês escolheram por algum motivo, né, para criar uma identidade, uma conexão com o cliente de vocês, o público-alvo de vocês, e com cores, né, que também escolheram com a finalidade de criar essa conexão. Então, vai ser uma imagem, uma figura. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Em cima da figura, figura número tal, traço, logotipo da empresa XYZ. Embaixo da figura do logotipo, fonte 2 pontos, quem criou o logotipo? Os autores do projeto. Então, vai lá, autoria própria. Tá? E apresenta a figura do logotipo, né, com gráfico, com as cores condizentes com o tipo de empresa, de negócio e de conexão que vocês querem criar com o público de vocês. Abaixo, vocês vão explicar por que escolheram aquela figura, por que escolheram aquelas cores, qual o significado daquelas cores e de que forma elas se conectam com os clientes de vocês. Tem um material complementar, como já falei, aí no Classroom, clica na barra atividades, vai no tópico materiais complementares, tem ali um material complementar que eu coloquei para vocês, falando do significado das cores dentro do marketing, para ajudar vocês, né, a construírem essa parte do texto aí, né, dizendo, né, o porquê de uma cor, o porquê de outra. Então, tem ali os significados para vocês poderem fazer essa justificativa, tá? Marceli conectando. Boa noite. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre logotipo? O logotipo, então, teria que tirar também alguma coisa de um autor, alguma coisa assim? Exatamente, foi a primeira coisa que a gente colocou, né? Então, tem que apresentar o conceito segundo determinado autor, né? Até fica uma dica aí, né? 2 autores aí muito utilizados, né? O Cutler, né? Agora esqueci do outro, né? Mas o Cutler é um dos grandes autores aí da área do marketing, né? Então, usa aquele formato. Segundo Cutler, ano tal, vírgula, e aí fala com as palavras de vocês, né? O que o Cutler disse sobre o logotipo. É um exemplo, tá? Não precisa necessariamente ser o Cutler, pode ser outro autor da área do marketing. Tá, como que se pronuncia esse nome, Sor? Porque eu não lembro Pois é, mais. ia pedir também. Cutler é K-O-T-L-E-R.
T-L-E-R. Vou colocar no chat aqui, ó. É o sobrenome dele. Coloca, senhor, porque eu não peguei. Cutler. Em alguns casos, a gente até encontra na internet os livros dele, né? Se a gente colocar assim, Cutler e PDF, e pesquisar na internet, às vezes aparece, né? Às vezes alguém disponibilizou aí na internet o livro, também é uma forma de acessar. Não é a forma mais certa, né? Mas, às vezes, o pessoal disponibiliza. Tá? Ah, lembrei do outro, Licker. É um outro autor do marketing também, né? Licker. Com que? Licker. L-I-K-E-R-T. É um outro autor também da área do marketing, tá? Se não me engano, eles até escreveram um livro juntos. Tem um livro da autoria do Cutler e Licker. Digitei aí no chat, né? Para quem quiser pegar o nome, sobrenome dele. Licker. Ferramenta para fazer o logotipo, né? Vocês podem utilizar o canva.com, vocês podem utilizar o Wix, né? O Wix é wix.com. Lá dá para fazer site, dá para fazer logotipo, dá para fazer cartão de visita, panfleto, um monte de coisa, né? Mas aqui é o logotipo, então lá no Wix também dá para fazer, tá? Não é as fadinhas, né? Wix é o site que dá para fazer logotipo, né? Dá para fazer no Freelogo também? Dá para fazer no Freelogo, tá? Um outro site lá que dá para fazer logotipo. Aplicativos de celular, outros sites, vocês escolhem qual ferramenta quiserem, né? Para fazer o logotipo, é livre. Aí vocês vão, né, criar, enfim, né, essa identidade da marca de vocês, tá? Um outro elemento que faz parte, né, do marketing também da empresa é o slogan, né? Comentamos a respeito dele na aula passada, né? Então, o que diz no roteiro do plano de negócios nesse item 2.7? Nesse item deverá ser apresentada a definição, conceito de slogan de acordo com o entendimento de algum autor pesquisado. Então, aqui eu vou falar, né? Segundo o autor tal, aí põe entre parênteses o ano que o livro foi publicado, vírgula, né? Slogan significa, aí com as palavras de vocês, aquilo que vocês entenderam que o autor falou sobre o que é slogan. E aí, abaixo desse parágrafo, vocês fazem aquela, né, introdução, né, antes de apresentar o slogan. Né? A seguir, né, a empresa XYZ, que é a empresa de vocês, né, apresenta o seu slogan. E aí, embaixo, então, vocês colocam o texto do slogan de vocês, que é uma frase curta, né, que cria a conexão da empresa com o cliente. Né? E aí, abaixo da frase slogan escolhida, vocês vão explicar que tipo de conexão vocês querem significar com essa frase, slogan escolhido. Tá? É isso. Pode falar, Patrícia. Então, digamos assim, daria, pelo que o senhor falou, então, daria para fazer um pequeno resumo da frase. Então, isso, digamos, se eu quiser colocar alguma coisa sobre uma foto, digamos, eu peguei uma frase que fala sobre uma foto que recorda assim, você não vai pegar uma frase, o grupo vai criar o slogan, vocês vão criar a frase, tá? Não, mas não, eu só estou dando um exemplo, tá? Tá? Vamos supor que eu vou pegar uma frase ali, eu vou pegar uma frase pronta, por exemplo, tá? Só para a gente ter uma base. Tá. Em cima dessa frase, eu poderia, digamos assim, a frase diz assim, uma foto vale uma recordação mais do que uma lembrança, vamos supor. Tá. E eu quisesse botar um comentário sobre isso embaixo, então eu poderia. E tu vai dizer o significado da frase. Basicamente isso. Sendo bem resumido, vai explicar o significado da frase. Tá? Claro que esse significado no sentido da conexão, né? O que essa frase quer dizer em relação, né, à conexão com teus clientes. Tá? Ok. Obrigado. Nada.
para trazer o exemplo que o mesmo exemplo que a gente utilizou na aula passada, né? É um supermercado bem conhecido aí em todo o Rio Grande do Sul, né? Tem em várias cidades, que é o Zafari. Não sei se vocês conhecem. Ele tem como slogan, né, a seguinte frase: economizar é comprar bem. Bom, se eu vou fazer um texto mostrando a significação, né, a significância, né, da relação da empresa com o cliente através dessa frase, qual vai ser a minha explicação, né? Eu vou dizer, olha, com isso eu quero conectar os meus clientes, né, com a minha empresa, fazendo que eles entendam que, embora eles possam pagar um pouquinho mais caro aqui na empresa, eles estão levando produtos de qualidade, estão tendo atendimento de primeira. É isso. Eu quero que os clientes comprem comigo, mesmo pagando mais caro, né? Mas porque tem uma coisa importante, um valor importante, é comprar qualidade, né? E alimentos, né, num supermercado, né, é levar qualidade de vida para as suas famílias. Então tem toda uma conexão, né, que está por trás dessa frase, tá? É a moral da história, tá? É isso. Nem sei se na cidade de vocês tem Zafra. Acredito que sim, né? Sim, prof. Legal. Então, vocês conhecem, né? Sabe que o Zafra tem... O logotipo dele é o esquilinho, né? O esquilinho tem aquelas cores vermelha, branca, né? Enfim, tem o nome da empresa e tem esse slogan aí, compondo esses elementos do marketing do Zafra, né? Claro que você não está criando tudo isso para a empresa de vocês. Item 2.8. Setor de atividades. Então, se eu estou construindo o roteiro do plano de negócios da empresa que o grupo está criando, né? O que eu tenho que fazer? Abrir o roteiro, né, e ler o que diz ali. O que diz o roteiro? Nesse item, o empreendedor deverá identificar e informar se a empresa é do ramo de agropecuária, indústria, comércio, serviço ou outro. É isso, né? Então, vocês vão apresentar o ramo, tá? Claro, já ficou definido antes, né? Isso. Lá nos dados da empresa, eu disse o setor, eu disse o ramo, porque eu criei a razão social da empresa, né? Então, aqui eu vou apresentar, informar textualmente, né, esses elementos. Então, informar significa que eu vou descrever, eu vou escrever ali. Então, a empresa XYZ, né, está abrangendo o setor, né, ou está sendo elaborada para atuar dentro do setor comercial. O comércio no Brasil, e aí falo como é que está o setor comercial no Brasil. Ponto. E fechei esse parágrafo e falei do setor comercial. Mas dentro do setor comercial, a minha empresa é um comércio de vestuário, por exemplo. E aí, então, eu vou ter um outro parágrafo, né? No ramo do vestuário, né, o comércio está assim, 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 assim. Certo? Então, vocês vão falando a respeito, né, do setor, da área de atuação da empresa que vocês estão criando. É essa a ideia, tá? Quais são as grandes áreas da nossa economia, tá? Tem aqui, das 4, né, tem 3 delas. Industrial, né, comercial, prestação de serviços, e tem também o agronegócio, a agroindústria, né? Se a gente for utilizar o IBGE como fonte, a gente vai ver que o IBGE apresenta, né, o PIB do Brasil dividido entre essas 4 grandes áreas, né? Indústria, comércio, serviços e o agronegócio, tá? Vocês aqui, então, vão falar desse setor de atividades que escolheram para montar a empresa de vocês. Então, se for comércio, falo do comércio. Se for de serviços, falo da área de serviços. Se for da indústria, falo da indústria. E aí, próximo parágrafo. Dentro da indústria, que produto que eu estou produzindo? Falo do produto. Do comércio, que área, que ramo dentro do comércio? Falo desse ramo. Aí depois, no terceiro parágrafo, eu posso falar especificamente do produto ou do serviço que é prestado, né? Então, tem 3 parágrafos para elaborar aí no item setor de atividades. Perguntas, dúvidas sobre esse item?
Muito bem, gente. Então, já que ninguém tem nenhum questionamento a respeito do item 2.8, né? Acredito que ficou tudo entendido. Item 2.9. Então, chegamos no item 2.9, né? Forma jurídica, enquadramento tributário. Lembro que alguém no início, né? Falou que tinha alguma dúvida, alguma pergunta a respeito, né? Eu pedi até para aguardar aí que a gente ia tratar isso durante a nossa aula de novo, né? Hoje. Então, eu vou falar a respeito aqui, novamente, né? Sobre a forma jurídica e enquadramento tributário. E aí, vamos aproveitar. Quem tem dúvida, é agora, né? Vamos aproveitar para perguntar aí as nossas dúvidas sobre forma jurídica e enquadramento tributário, tá? Então, eu vou falar desse passo a passo, de como vocês vão construir, e aí vou aguardar que vocês possam fazer os seus questionamentos, tá? Então, nesse item, forma jurídica e enquadramento tributário, vocês vão apresentar primeiro a forma jurídica, e aí ela já foi definida, né? Vocês vão falar sobre qual forma jurídica? Limitada. Né? Todos os grupos serão do tipo limitada, e aí vocês vão justificar por quê, né? Vamos construir um parágrafo, né? Então, a empresa, né, XYZ, está sendo constituída na forma jurídica limitada. Por quê? Aí vamos explicar. Porque, tipo, aí pesquisa, né? O que é o tipo limitado? O tipo limitado permite 2 ou mais sócios, né? É o caso das empresas de vocês, tem 5, tem 4 sócios. Ela permite, né, a empresa se enquadrar no Simples Nacional, que leva uma simplificação dos impostos federais, e aí vocês constroem essa justificativa, né, da forma jurídica tipo limitada. Depois, próximo parágrafo, entra o enquadramento tributário, tá? No enquadramento tributário, a gente tem os impostos federais, estaduais e municipais. A gente vai tratar primeiro do federal, que é o Simples Nacional, que as empresas de vocês vão se enquadrar. Para a gente saber em qual faixa de percentual de imposto no Simples Nacional a empresa de vocês vai se enquadrar, vocês precisam fazer uma estimativa de faturamento. Lembram disso? Falamos na aula passada? No nosso exemplo, a empresa é uma empresa, é um restaurante e faz hambúrguer. E aí eu cobro R$30 por hambúrguer, vai ser o meu preço estimado. Então, eu estou fazendo aqui uma estimativa de faturamento. R$30 o hambúrguer, eu vendo 3 mil hambúrgueres por mês, é a minha estimativa inicial. R$30, 3 mil hambúrgueres por mês. Então, eu vou ter um faturamento por mês de R$90 mil. Né? Multiplico por 12 e faço uma estimativa anual. Tá? É uma estimativa, né? Então, multiplico por 12. Aí, estimo, então, 12 vezes 90 mil. Quem é bom de conta aí, né, de cabeça? Vai dar mais de 1 milhão de faturamento por ano, né? Esse valor de faturamento bruto anual, eu vou olhar na tabela do Simples Nacional. Tá? Então, estou fazendo ali a minha estimativa, né? Estou descrevendo o produto, o preço, né? O valor que vai dar mensal, o valor que vai dar anual, estou estimando e estou descrevendo isso, tá? Próximo passo, descrevo que a minha empresa se enquadra no anexo número tal do Simples Nacional, tá? Como é que eu sei qual anexo a empresa se enquadra? O anexo 1 são para empresas industriais, o anexo 2 do Simples Nacional são para empresas do comércio, o anexo 3, 4 e 5 são para empresas de serviços. Tá? Onde está isso? Está na lei, né? Mas na nossa apostila, vocês encontram lá no final, né, nas últimas páginas da apostila, os anexos do Simples Nacional atualizados. Então, vocês podem utilizar, pegar de lá, né? Se a empresa de vocês for comércio, pega o print lá do anexo 2 do comércio. Se for indústria, pega o do anexo 1. Se for serviços, aí pega um dos 3, né? Do anexo 3, 4 ou 5, a depender do tipo de serviço que a empresa vai prestar. Bom, então fiz a estimativa de faturamento, descobri que é 1 milhão e pouco. E a minha empresa é uma empresa de área comercial. Aí coloquei, então, né, o faturamento, deu lá 1 milhão e pouco, aí coloquei o anexo. Tá? Já disse que é o anexo, no texto, já disse que é do anexo 2 de comércio, eu coloco embaixo a figura do anexo, tá? O quadro, né? Então, quadro número tal, né? Anexo 2, comércio, aí tem as faixas de faturamento anual, os percentuais que as empresas se enquadram nesse anexo. O meu faturamento deu 1 milhão e pouco, na área do comércio, tem uma faixa para isso? Tem, né?
Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta faixa é de 1.800.000 até 3.600.000 de faturamento anual. Então, quanto é que eu vou pagar de imposto federal, né, no Simples Nacional? Se fosse uma empresa do comércio, se fosse a tabela do comércio, seria 21% aqui, tá? Estamos fazendo um exemplo apenas. Então, seria 20% de alíquota a ser paga no Simples Nacional. Então, eu fiz o primeiro tributo, que é o tributo federal, tá? Próximo parágrafo, depois de ter apresentado a minha tabela, com toda aquela questão, né? O número do quadro, fonte da responsabilidade própria, fechou o imposto federal. Embaixo, eu vou falar do imposto estadual, né? Então, a empresa está localizada em qual estado? Está no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, o ICMS é 18%. Então, esse é o valor de imposto sobre, né, o estado do Rio Grande do Sul que a empresa vai pagar, né? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Depois do imposto estadual, vem imposto municipal. A depender da cidade onde vocês estão colocando a empresa vai se enquadrar numa determinada faixa alíquota do ISS, Imposto sobre Serviços, ou chamado Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Tá? E cada município tem a sua legislação, cada município tem lá uma tabela de valores para diferentes tipos de empresa que pagam, né, em geral, né, de 1 a até 4,5%, 5% de ISS, a depender do tipo de empresa. Aí, claro, né, aí tem que pesquisar isso, né? Às vezes, se o site da prefeitura é bom, né, bem estruturado, a gente acha essa informação facilzinho no site da prefeitura, mas não são todas as prefeituras que têm, né, essa boa estrutura de site, né? Às vezes a gente realmente vai ter que ligar, né? Ligar para a prefeitura, ligar para a junta comercial da cidade, né? E descobrir lá, né? Para uma empresa de tal área, né? Quanto é que é o ISS? Ou daqui a pouco eles vão responder, não, para essa área aí não é isento, né? Ou para essa área aí é 3,5%. E aí fecha este item 2.9, forma jurídica e enquadramento tributário. Tá? Dúvida, pergunta sobre esse item 2.9? A explicação é boa? O senhor falou que tem no final, em questão o Simples Nacional, tem as coisas no final da apostila. Então, seria esses anexos aqui que teria? Que tem aqui? Isso, diz aí, né? Simples Nacional, anexo 1, 2, 3, 4 e 5. São estes que estão lá no final da apostila, tá? Tá bem identificado lá como tabelas do Simples Nacional lá. Porque aqui, para mim, tá aparecendo só anexo 1, comercial, indústria, serviço. Não tá vendo uma tabela igualzinha essa que tá aqui na tela? Anexo 3, empresas de serviços? Deixa eu dar uma olhada aqui, senhor. Deve estar por aí, dá uma olhadinha, tá? Mas é isso. Porque para mim aqui só tá aparecendo o anexo 3, serviço. E tem as outras, né? Sim, teria o restante, né? Mas daí essa aqui, essa anexo 3 só tá como serviço aqui para nós, na apostila. Exatamente, é isso. Anexo 1 é indústria, anexo 2 é comércio, anexo 3 é serviço, anexo 4 é serviço, anexo 5 é serviço. Todas elas são do Simples Nacional. E aí, claro, a depender da empresa que vocês estão criando, vocês vão se enquadrar em um ou outro anexo, e aí você tem que escolher o anexo certo aí, né, para apresentar nesse item 2.9, conforme a gente acabou de colocar aqui, tá? Tá. Obrigado. Nada. Muito bem. O senhor pode só me tirar uma dúvida? O logotipo é a mesma coisa que marca? Não. Tá bom, obrigada. O logotipo é um elemento da marca, tá? Tá bom, obrigada. Uma marca é uma composição, né? É o nome da empresa, é o logotipo, são as cores, né? É o slogan que a empresa utiliza. Isso vai compor a marca, né? E não é só isso também, né? A marca, ela tem valor também, né? Hoje em dia, vocês estudaram contabilidade no primeiro ciclo, né?
Vocês devem ter ouvido falar dos elementos tangíveis e intangíveis do ativo das empresas, né? A marca, inclusive, hoje em dia, né, ela entra como um valor intangível lá no ativo da empresa. Vocês até podem pesquisar aí, provavelmente na apostila de contabilidade de vocês vão achar algum balanço patrimonial e vocês vão ver lá nos balanços de exemplo lá que tem marca. Então, demonstrando que a marca é muita coisa, na verdade, né? Tem esses aspectos ligados ao marketing, mas tem aspectos ligados à contabilidade da empresa e tem aspectos ligados, né, ao mercado, né? Inclusive a marca da empresa, o nome, né, que é uma composição da marca, ele é registrado, né, porque ele tem valor, né? Valor financeiro, não só intangível, né, mas valor financeiro também, tá? Não sei se te respondi. Sim, obrigada. Legal. Próximo item, 2.10, capital social. Tá? Neste item aqui, vocês vão apresentar um quadro, tá? Em que cada sócio disponibiliza um determinado valor para a formação da empresa. A gente chama isso de capital social investido. Se a empresa tem 5 sócios, vão aparecer nessa tabela, então, 5 sócios, 5 pessoas, que são vocês, né, sócios da empresa. Ao lado, né, na coluna do lado, o valor financeiro colocado na empresa por cada sócio para formar a empresa. Somado, esse valor vai dar um valor total, né? E, portanto, como cada sócio dá um valor diferente, cada um vai ter uma participação diferente na empresa. No nosso exemplo aqui, né, um sócio deu 50 mil, outro 25, outro 25. Então, né, tem percentuais de participação diferentes, tá? Então, do total, né, somados todos os valores, o total é 100 mil, 50 mil é 50%, 25 mil é 25%, e aí a gente acha as participações, né? Faz uma regra de 3 simples aí, e a gente acha tranquilamente os percentuais de participação de cada sócio. Não esqueçam, né? É um quadro, então tem que ver se já não teve quadros anteriores no documento de vocês, e aí tem que apresentar aqui a numeração certa, né? Se for o quadro 10, vai ser quadro 10, dados do capital social investido, aí coloca ali, né, sócio 1, 2, 3, 4, 5, o nome deles, vocês, né, os valores e os percentuais. Sobre os valores, pessoal, vamos colocar os valores o mais próximo possível da realidade, tá? Não coloquem valores exagerados, né, ou que não estejam dentro de uma realidade, né? Então, se nós, né, 5 aqui, né, realmente resolvesse montar essa empresa, quanto eu conseguiria entrar realmente, né, de capital na empresa? Aí eu penso um pouquinho, né? Eu tenho um carro, se eu vendesse o carro, eu conseguiria entrar com 30 mil na empresa. Eu tenho um terreno, né? Se eu vendesse esse terreno, eu conseguiria entrar ali com 80 mil, 100 mil na empresa, né? Eu tenho linha de crédito no banco, né? Eu recebo lá pelo banco, eu conseguiria um empréstimo lá de até 20 mil. Então eu conseguiria ter 20 mil. Eu tenho reservas, eu tenho economias, né? Eu tenho guardado lá um valor. Então coloco o valor que teria de fato, de verdade, para compor a empresa, tá? Aí você soma, né, aquilo mais próximo possível do que seria uma realidade, e aí digamos que vocês também achem lá 100 mil, tá? É o capital que vocês podem pôr para montar a empresa. Aí depois, lá nas outras etapas, né, vocês vão fazer lá o custo fixo, o custo variável, né, o que tem que investir na empresa, daqui a pouco vocês vão descobrir que precisavam, na verdade, era 200 mil, e os sócios podem dar 100. Então, falta 100 mil. E 100 mil é capital de terceiros. Depois a gente identifica isso, né? Que além do capital social, né, vai entrar um capital de terceiros para fechar esse valor, tá? Tem um chat aí sobre o intervalo. Já vamos fazer o intervalo, Silvia, tá? Só vou fechar a explicação, falta o item 2.11 e a gente já vai para o nosso intervalo, tá? Às 20h45 é o nosso intervalo. Para 5 minutinhos. Tá, Silvia? Legal, obrigado. Não sei se está da outra vez a levantada a mão aqui da Patrícia, ou tem uma pergunta, Patrícia, uma pergunta nova agora.
Eu queria ver com o professor, com o senhor, porque que nem eu botei fora desse assunto do capital social, tá? Voltando lá no logotipo. Porque eu pesquisei em questão do logotipo dar como marca. Tem algumas coisas que a gente encontra aí na internet, até mesmo alguns autores, né, mostrando o logotipo como marca, mas ele não é o único elemento da marca, tá? Como eu falei, tem outros elementos que compõem a marca. Tá, não, é porque ele aparece como marca, o logotipo. É um erro, né? Porque marca tem outras coisas, é o logotipo, o slogan, né? Tudo aquilo que eu falei antes, tá? Uhum. Tá, não é só pra te saber, porque eu não tô, assim, digamos assim, só pra mim ter uma base, né? Porque me apareceu isso aí, daí eu não sei se tava certo, se não tava, se... Tu não vai fazer isso aí que tu olhou, tu vai fazer isso aqui que a gente conversou aqui no item 2.6, tá? É só logotipo, tá? Não vai falar de marca, né? Tu não vai falar do valor intangível da marca lá na parte contábil. Tudo aquilo que envolve a marca, né? Esquece. A gente tá falando aqui do 2.6, que é logotipo. Então, tu vai focar só no logotipo, no item 2.6, tá? Tá, ok. Obrigada. Nada. Boa pergunta da colega, gente. A gente pode encontrar coisas diferentes por aí, né? Então, façam conforme a orientação, tá? Eliane, professor, o logotipo tem que especificar as cores, cada um representa exatamente isso que a gente explicou ali no logotipo, Eliane, tá? Tem que falar das cores, tá? Se por acaso a tua conexão caiu durante aquele momento ali, tá? A gente falou isso, né? Falamos das cores, falei do material complementar que também tem ali, falando sobre as cores no Classroom, tá? Então, até recomendável, né? Aqueles que tiveram problema durante a conexão, né? Caiu o sinal, não pegaram alguma parte da explicação, tá? Sempre ressalto que a aula é gravada, vocês podem retomar, né? Assistir de novo este conteúdo, tá? Mas sim, Leriane, tem que falar das cores ali quando falar do logotipo, tá? Nada. Muito bem, gente. Quando a gente fala de capital social, né? É importante ressaltar que o plano de negócio de vocês, né, lá no roteiro do plano, vocês vão notar que lá mais para o final tem o chamado contrato social. Tá? Lá no contrato social, vocês vão colocar também o nome dos sócios e vão repetir os mesmos valores que utilizaram aqui nessa tabela do capital social. Tá? Então, o contrato social seria, né, um contrato fictício, como se vocês estivessem abrindo uma empresa, um contrato onde se estabelece a participação dos sócios, tá? Então, tenham isso em mente, que numa etapa posterior, mais lá para o final, tem o contrato social para fazer, tá? Que vai ser alimentado por esses dados que vocês já fizeram aqui no 2.10, tá? Fontes de recursos. O último item da etapa 1, né? Que vocês têm que entregar agora dia 13, né? Já falamos na aula passada sobre ele? Já falamos, mas vamos reforçar aqui. E é importante reforçar, né? E é importante falar de novo, porque também dá a oportunidade de vocês fazerem mais perguntas e mais dúvidas, né? Então, aqui vocês vão descrever, tá? Da onde vieram os recursos que vocês colocaram ali no item 2.10, tá? Então, vão descrever ali da onde veio esses recursos. Então, sócio tal, né, entrou com 50 mil, de onde veio esse recurso, né? Enfim, vão descrever isso. Nesse primeiro momento, como vocês ainda não sabem, né, quanto vão precisar de recursos de terceiros, né, além de colocar aqui na fonte de recursos, né, da onde vem o recurso que cada sócio está colocando na empresa, né, no final do parágrafo que vocês escreveram isso, vocês vão escrever também que, caso necessário, né, a empresa buscará recursos de terceiros, né, para a constituição da empresa. Então, já deixa essa ressalva. Durante o desenvolvimento das próximas etapas, se precisar, né, aí fica esclarecido que isso será necessário. Tá? Fechou, então, gente, o item
2.11, tá? Se vocês não tiverem mais perguntas e dúvidas nesse momento, a gente vai fazer um intervalo. Pode ser? Pode ser. Pode ser, prof. Tá. Então a gente faz aí 15 minutinhos de intervalo. Na volta do intervalo a gente faz a chamada e os grupos estão aptos, né, a se reunirem e continuar aí a construção dessa etapa. Se vocês quiserem, tá, gente, depois da chamada, eu mostro um modelo, um exemplo de um trabalho anterior, né, que desenvolveu essa etapa 1, para vocês terem mais uma percepção, né, dessa construção, se desejarem. Mas eu vou perguntar isso de novo na volta do intervalo, tá? Então, voltamos às 21 horas.